Alô, amigos! Yes, nós temos bananas, está no ar. Eu sou José Inácio Werneck, estou no Rio de Janeiro. Hoje é o dia 18 de abril de 2025, é Sexta-feira Santa. Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio. Novaes, hoje vamos ter aqui uma inovação tecnológica, Diga porque eu lá. vou cronometrar aqui a nossa conversa, porque das últimas vezes o que tem acontecido é que eu tenho me confundido na hora de encerrar o programa e o programa tem ficado mais curto. Aqui, atenção, está correndo aqui o nosso cronômetro. Novaes, hoje de manhã eu estive ali na praia em frente, aqui no Recreio dos Bandeirantes, e apareceu lá um cidadão com a camisa do Botafogo. E eu me dirigi a ele, e muito afável, tal, mas ele não estava nada satisfeito com o Botafogo e com o técnico do Botafogo. O que que anda acontecendo aí com o Botafogo? Mas ele tem toda a razão para não estar satisfeito. Não é só ele. Todos nós, botafoguenses, estamos muito insatisfeitos. Imagina você, faça esse tipo de raciocínio. Os técnicos portugueses estão em alta ainda no Brasil. Certo. Aí o capitalista lá, botafoguense, o Textor, vai lá e contrata um técnico português que está desempregado. Quem é ele? É o Renato Paiva, é o atual técnico. É o atual. Porque teve o Arthur Jorge, teve o Luiz Castro, é Não, não, uma sucessão de lusitanos. exatamente. E aí, como ele não encontrava ninguém, você deve estar lembrado do tempo que ele demorou para encontrar um técnico, ele É, foi pegar um português desempregado certo. numa área onde os portugueses estão sendo caçados, estão sendo procurados assim a peso de ouro. Pô. Então É. ele bota um técnico que está desempregado, que está morando no Rio, provavelmente porque não tem mais mercado em Portugal. Ah, Então ele certo. veio morar no Rio, mora no Rio, está desempregado e foi empregado pelo Textor, pelo nosso capitalista lá botafoguense. Mas não, Então, não está dando certo. não, claro que não. Claro que não está dando certo. Não pode dar certo. Um técnico português desempregado no Brasil, não pode dar certo. É porque dentro daquela nossa ideia, né, da escola de Sagres, aliás, a ideia é sua, há um predomínio muito grande de técnicos portugueses que estão sendo muito prestigiados. Agora, se esse está desempregado, é porque não faz parte daquela elite. Me É parece. evidente que não. É É. evidente que não. E aí o cara vai lá, o Textor vai lá e emprega ele no Botafogo. Pega um técnico português desempregado. Se fosse brasileiro, tem um monte de técnicos brasileiros desempregados aí, eu até entenderia, pô. Agora, pegar um técnico português desempregado, que está morando no Rio de Janeiro, É. não. E A gente vê informa que pelo. é seu desavisado amigo que está no Rio de Janeiro apenas de passagem. Como é que anda o Botafogo no Campeonato Brasileiro? Não, está muito mal, está muito Não. mal. Eu não vejo um esquema de jogo definido. O Textor acabou com o ataque do Botafogo, acabou com o meio de campo, né? Passou o Almada lá para jogar lá no Dijon, lá no Lyon, da É, França, que também faz parte aí do conglomerado dele. é. Vendeu o Luiz Henrique. Enfim, o time não tem ataque, o time não tem uma defesa. O gol que o Botafogo ganhou aí, sofreu jogando contra o São Paulo, o segundo gol, mostra a fragilidade da defesa do Botafogo. O É. Botafogo está muito mal, já vem mal desde o início, porque não conseguiu se classificar no Campeonato Carioca, perdeu a Recopa, perdeu aquele jogo dos campeões para o Flamengo, quer dizer, está perdendo tudo. E nós estamos perdendo Mas a paciência. esse Luiz Henrique que você acabou de citar andou envolvido em um esquema de apostas ilegais, se eu não estou enganado. E agora teve o caso do Bruno Henrique, do Flamengo, e temos o caso do Lucas Paquetá. Quer dizer, o que que está acontecendo? Cada vez vai aumentando o número. Me ocorreu uma ideia outro dia, não sei se isso daria certo, mas eu acho que essas apostas em futebol deveriam valer apenas, digamos, para três ou quatro hipóteses. Quem vai ganhar o jogo? Qual vai ser o marcador, e eu acho que só isso, mais nada. Porque quando você começa a permitir que o cidadão aposte que o jogador vai receber um cartão amarelo no segundo tempo, aos tantos minutos do segundo tempo, aí você abre caminho para essas apostas ilegais em que o cidadão combina com o seu amigo, o seu parente, o seu irmão, o seu pai. Olha, eu vou receber o cartão com 23 minutos do segundo tempo, o camarada vai lá e aposta, ganha dinheiro, e os otários, os outros, são os outros apostadores, né, que apostam apenas no palpite,
estão financiando essas tramóias todas. E outro dia eu estava até lendo uma coluna no jornal, o Luiz Henrique. Primeiro apareceu um cidadão lá, que ex-jogador do Flamengo, tinha sido companheiro do Luiz Henrique, aí falou: "Oh, é uma alma maravilhosa, um cidadão, um grande amigo." Não é isso que se discute. Alma maravilhosa, bom pai, bom filho, não é isso que se discute. A discussão não é essa. Depois aparece lá o outro dizendo que ele é uma vítima. Vítima ou ele é o praticante do crime? Apostou ou favoreceu ou permitiu que o seu parente fizesse uma aposta ilegal, isso é um crime, não é ser vítima. Na verdade, o que me deixa mais estarrecido nisso tudo é o fato deste país conservador, que a gente já sabe, está até hoje proibindo o cassino, proibindo o bingo das velhinhas, porque é É. jogo, e aí permite que invada o país mais de 200 sites de apostas, que é uma coisa que não tem controle sobre isso, não Eu, se tem controle, e você tem toda a razão, quer dizer, não pode ter todo tipo de apostas, as apostas tinham que ser limitadas, mas essa invasão de sites já é uma coisa que foi muito mal controlada, fora do tempo, inclusive. É muito recente esse controle que a gente tenta aqui no Brasil a estabelecer para esses sites de aposta. Agora, por que se pode fazer aposta desenfreadamente aqui e não se pode ter cassino e nem o bingo das velhinhas? Novaes, uma coisa que também me chamou a atenção, pelo que eu vejo e vi nos jornais brasileiros aqui, todos esses times brasileiros são patrocinados por empresas de apostas, todos eles. É É, verdade isso? eu não sei se são Cada um todos. tem a sua casa de apostas na camisa. Isso É, é uma coisa desmoralizante, honestamente, para quem chega. Olha, eu não estou dizendo que o futebol brasileiro é o único nesse sentido. Há corrupção no futebol, em outros países também. Você deve lembrar o caso da Copa do Mundo de 1982, em que o Paulo Rossi, aquele que destruiu o Brasil, é. quase não participou da Copa de Ó, 92, porque ele tinha participado de um esquema de apostas da Itália já naquela época. é verdade, Quer é dizer, não é verdade. um problema só no Brasil. Ainda agora há pouco saiu um artigo no Washington Post, dos Estados Unidos, sobre a máfia dominando a Inter de Milão, que no Brasil resolveram chamar a Inter de Milão, eu ainda chamo o Internazionale de Milão. Para mim, esse negócio de botar nome de time italiano no feminino só porque na Itália eles falam no feminino, para mim isso é besteira. Mas, em suma, a máfia domina o Inter de Milão e o Milan, o outro time da cidade de Milão. Ainda há um pouco recentemente, foram mortos dois sujeitos envolvidos nessas organizações criminosas que dominam o futebol italiano. Mas, do jeito que a coisa vai, sei lá, no Brasil estamos indo pelo mesmo caminho. Não, claro, não tem dúvida que nós estamos indo pelo mesmo caminho. Agora, o que me espanta nisso tudo é exatamente essa falta de controle que se estabeleceu aqui no Brasil em torno desse site de aposta que arrombaram a porta aqui do país. É claro que essas coisas acontecem também em outros países, mas nós não moramos nos outros países, nós moramos no Olha Brasil, aqui. onde é uma esculhambação generalizada, né? A É. partir dos grandes interesses aí para manipular as situações e manipular, inclusive, resultados também. Eu não sei O onde a nosso gente Lucas vai. Paquetá está lá aguardando o resultado da Parece que agora investigação. em junho ou julho é que vão retomar Maio, isso, mês que né? vem, dizem que vai sair a decisão. Vamos ver. Agora, você estava me dizendo também que parece que o Lula está sendo muito criticado porque fez um pronunciamento. O que é que houve? Não é que fez um pronunciamento. Ele veio aqui ao Rio de Janeiro essa semana e inaugurou aí algumas coisas, inclusive esteve lá em Campos de Goytacazes, inaugurando uma unidade da UFRJ, e eu depois quero que você fale sobre o Trump e o embate dele com as universidades americanas, que eu vou falar aqui da UFRJ, que está num estado deplorável, lastimável, devendo mais de 61 milhões, mas depois eu falo sobre isso.
que eu queria que eu falasse mesmo, que eu já me esqueci, É pô? que você disse que o Lula fez Ah, uma. não, o Lula, porque o Lula, quando foi lá para inaugurar essa unidade da UFRJ em Campos do Goytacazes, fez um pronunciamento em que ele faz críticas à elite brasileira, que acha que a elite brasileira é responsável por essa incúria e essa problemática toda que cerca a educação no Brasil, no país. E eu tenho a impressão de que isso vai ter os seus desdobramentos, essa postura que ele está assumindo agora de criticar as elites. As elites é a classe dominante, é quem toma conta desse país, é quem domina, quem mexe os cordéis do país, e certamente, se ele já não estava sendo muito bem aceito, muito menos agora. Talvez por isso, então, ele esteja inspirado pela Janja, ele esteja criando a carteira de identidade para animais domésticos. Não sei se você leu sobre Eu isso. não sabia nada disso. Ah, claro, ontem ele acabou de. Isso foi em novembro do ano passado, o Congresso É, aprovou essa identificação dos animais domésticos, cães e gatos. é, Então, foi criado um sistema de cadastro nacional de animais domésticos, o que eu já acho uma discriminação. Por que os animais domésticos só? Por que não todos os animais? Os animais selvagens, o jacaré, por exemplo, o hipopótamo, eles necessitam também de uma carteira de identidade, eles muito mais do que os domésticos, porque é, eles são muito mais vulneráveis, pô. é, é, Então, foi criada essa carteira de identidade para é, cães e gatos. Canários não conta, pombos não conta, coelhos não certo, conta, nada. Só é, para cães e gatos. E é, aí, alguma coisa que eu não sei exatamente como é que vai fazer sentido na nossa vida, porque hoje em dia você já tem a identificação dos animais através das coleiras, os microchips que são postos nas coleiras dos cães certo. É, e, eventualmente, dos gatos. Então, eu acho que isso é uma jogada de marketing. Como cresceu muito o número de proprietários ou de tutores de gatos e de é, cães, é, sobretudo depois da epidemia aí da Covid, é. então eu acho que isso é um marketing do Lula de, sabe, de tentar agradar essa fatia do eleitorado. Porque É. não é possível, não se precisa. A Marina aparece logo dizendo, não, mas isso vai evitar as zoonoses. Porra, zoonoses, porra. Que É. zoonose? Parece Eu que é uma estou, epidemia de zoonoses, porra. é, eu Diga, estou fala. estupefato com essa Depois notícia. você lê a Eu não respeito tinha a disso. menor ideia de que essas coisas estavam acontecendo no Brasil. Agora, não vai. Ontem, Diga. fala, Não, não, fala, você fala. falou sobre a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, né? A Universidade de Harvard é a mais conhecida, ilustre, poderosa instituição É, educacional no mundo. No é mundo. verdade. Sabe que a Universidade de Harvard é mais velha do que os Estados Unidos como país. Ela já existia quando os Estados Unidos foram formados como país. E tem, evidentemente, um prestígio imenso, é uma instituição gigantesca, riquíssima. E agora nós temos a notícia de que, finalmente, alguém, alguma instituição, alguma empresa, alguma pessoa nos Estados Unidos teve a coragem de sair e dizer para Donald Trump: não, eu não vou obedecer, não vou seguir os seus ditames ditatoriais, porque o Donald Trump, como vinha fazendo com advogados e com outras universidades, como a Columbia University em Nova York, começou a ditar normas. Vocês não podem fazer isso, tem que fazer assim, tem que fazer assado, não pode Mas ter. ele já vem se comportando como um ditador há muito tempo, pô. O Essa história da Donald democracia. O Donald Trump está a um passo de ser ditador, porque, olha, Nova, eu vou só dar alguns exemplos. Tivemos um caso recente daquele voo dos imigrantes que foram deportados Lá para ilegalmente El Salvador, a né? El Salvador. O juiz mandou, primeiro, que o avião não decolasse. Depois que o avião decolou, o juiz mandou que o avião voltasse. Nada disso Voltar. aconteceu, não obedeceram, e o Trump já disse que não vai trazer esses imigrantes ilegalmente deportados de volta. Depois tivemos o caso desse Abreu Garcia, estou até com o nome dele aqui, Tilmar Abreu Garcia, que foi ilegalmente deportado. Ele tinha condição legal de viver nos Estados Unidos, uma mulher americana, filho nos Estados Unidos, era vítima de perseguição política em El Salvador, foi deportado para El Salvador
veio a juíza, disse que ele tem que ser trazido de volta. O Donald Trump já disse que não vai trazer de volta. Trouxe o presidente de El Salvador, aliás, o ditador de El Salvador, para a Casa Branca. E esse cara cidadão. que construiu 40, o cara que construiu uma penitenciária para 40 mil presos, é a É, maior penitenciária do mundo. É quase do tamanho do próprio país, do El Salvador, pô. Eu acho que exatamente. sobra um espaço mínimo lá para o governador e para meia dúzia de pessoas. O E resto é tudo a penitenciária. e ele recebe do governo americano para ter esses, Claro, esses, claro. imigrantes Imigrantes aí, deportados lá que, presos lá. É, segundo o Trump, pertenceriam a uma atividade criminosa na é isso. Venezuela. É. Bom, aí o juiz disse que isso é legal, que eles têm que voltar. O Trump já disse que não vai trazer de volta, não tem condição, não há possibilidade de trazer de volta. O ditador de El Salvador já disse que não há possibilidade de trazer de volta. Agora temos esse caso aí de Harvard. Nova. O Trump está desobedecendo até a própria Suprema Corte, que é composta em sua maioria de ministros. Conservadores, reacionários. Olha, já disse no caso desse imigrante que a vinda dele para os Estados Unidos, a volta dele, deveria ser facilitada. Não quis dizer, não quis impor, mas deveria ser facilitada. E o Donald Trump já desrespeitou esta recomendação. Não sei se isto vai adiante e se a Suprema Corte finalmente vai dizer em todas as letras que não é uma recomendação, é uma ordem, porque nem o presidente dos Estados Unidos pode cometer o que se chama desacato judicial. Desacato judicial ocorre quando a justiça determina uma coisa e o cidadão não cumpre. E o Donald Trump está, evidentemente, forçando a barra em todas essas coisas, porque ele está querendo claramente impor uma ditadura. Olha, parece mentira, mas os Estados Unidos da América, o país que se diz o líder da democracia, o defensor do mundo livre, estão a um passo de uma ditadura. Está para acontecer, não é alarmismo meu, não. Mas eu acho que. Agora, pelo menos, temos uma voz forte, como a da Universidade, que já disse que não vai se dobrar às imposições do Donald Trump. Então, no momento, nós temos aqui um choque gigantesco, um candidato a ditador de um lado, apoiado, essa é que é, infelizmente, a verdade, apoiado pela maioria Imensa dos maioria. Estados Unidos. Ele foi eleito pela maioria, não foi uma grande maioria, mas foi uma maioria. E até hoje há muita gente, esses que votaram no Donald Trump, que acham que ele tem razão, estão apoiando o que ele faz, todos esses episódios de racismo que ele vem mostrando. Acha que eu vou poder falar alguma coisa depois? Não, Não. O você... tempo vai acabar com o tempo, pô. Tá. É porque você me perguntou, então estou dizendo. Então, agora nós temos a Universidade de Harvard, com o peso da história dela e com a riqueza, porque a Universidade de Harvard está, inclusive, aproveitando agora isto para pedir contribuições de pessoas para apoiá-la. Quer dizer, o Donald Trump já disse, não vai dar dinheiro para a Universidade de Harvard. Mandou imposto de renda tirar o status protegido pela Universidade de Harvard, que tem direito por ser uma universidade educacional, tem direito à isenção de diversos impostos. O Donald Trump está impondo tudo isso. Por outro lado, a Universidade de Harvard vem e está pedindo contribuições, apelo ao povo americano para que apoie. Nós vamos ter um embate gigantesco e a minha grande esperança é que, finalmente, com a Universidade de Harvard, com a tradição dela, com o peso histórico que ela tem, o Donald Trump encontre finalmente uma barreira para o que eu repito, ele está tentando fazer, que é criar uma ditadura nos Estados Unidos. Acabou? Acabou? Acabei. Acabou? Posso falar agora? Pode. Quando você fez essa referência aí a um exemplo de democracia, eu já falei isso, mas eu vou repetir e vou repetir ad eterno. Essa história de chamar os Estados Unidos de uma grande democracia é uma imensa balela. Hoje mesmo no almoço aqui, com a Marta, com a irmã dela, com a filha e tal, nós estávamos conversando sobre o Trump e eu estava dizendo exatamente isso. Nos Estados Unidos, a democracia somos todos iguais perante a Deus, menos, no asterisco, menos os afrodescendentes. Quer dizer, um país que prima pelo excesso de racismo, a história dos Estados Unidos é uma história de racismo absoluto. Como é que esse país pode ser exemplo de democracia para alguém? Porra! Não pode, é claro que
não pode. Agora eu quero voltar a falar da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que Sim, foi a primeira universidade criada no Brasil, que é um exemplo e é uma referência nacional. E e lembre-se bem, a primeira universidade criada na América do Sul foi a Universidade de Lima, de 1559, alguma coisa desse tipo. 1550, por aí. A universidade no Brasil, a primeira, foi criada no início do século passado, 1907, 8, por aí, alguma coisa desse tipo. E o que eu quero dizer é o seguinte: a UFRJ tem 154 prédios espalhados pelo estado do Rio de Janeiro. No Rio, lá no centro, na Praia Vermelha, em Campos de Goytacazes, em Duque de Caxias, em vários lugares. Desses 154 prédios, eu li que 75% estão necessitando de obras de reparo. E a coisa mais impressionante, eu já disse a você, são 61 milhões de reais que essa universidade deve. E o mais impressionante é que na semana passada, os funcionários dos restaurantes, dos bandejões, de 6 bandejões da UFRJ, entraram em greve por falta de pagamento atrasado. E os bandejões foram administrados pelos alunos. Os alunos dessas unidades entraram na cozinha dos restaurantes, é, fizeram a comida e distribuíram, porque não tinha funcionário para fazer isso, pô. Os próprios alunos é que distribuíram os pratos lá, e inclusive foi gratuita essa incrível, né? distribuição. É, Normalmente eles cobram R$ 2, mas é, foi gratuita essa distribuição. Quer é. dizer, é uma penúria, é uma situação de absoluto descaso com isso aí, é o exemplo da educação nesse país aqui, pô. É, É uma coisa é inteiramente lamentável. sem explicação, pô. Como é que deixam? E aparece no jornal a fotografia, inclusive, de algumas áreas da UFRJ, sabe, um salão lá com um balde embaixo para a goteira cair dentro do balde. Uma coisa é lamentável, é lamentável. E eu acho que o Lula tem toda a razão quando mete o pau na elite brasileira, porque é quem controla o país e aí não permite que o país tenha uma educação decente. Pô. É inacreditável. Agora, Novaes, essa semana eu li um artigo do Thomas Friedman no New York Times. É, Eu sei que você conhece bem a China, você esteve na China naquela época em que todos os chineses andavam de bicicleta. Foi. exatamente. E o Mao Tse Tung era vivo ainda. É, a época do Mao Tse Tung. Hoje a China é uma potência econômica. E acontece o seguinte: o que nós estamos vendo claramente, e esse artigo do Thomas Friedman refletia isso, é o seguinte: há uma guerra não declarada, mas há já uma guerra entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos temem muito a ascensão da China. E essa política de tarifas absurdas impostas pelo Donald Trump, essa política faz parte desse clima de guerra sem bombas, até o momento sem Tá? bombas, Uma guerra comercial, mas, aparentemente. e que está muito perto de se transformar em uma guerra militar, mas no momento, como você diz, uma guerra comercial. Agora, o Thomas Friedman dizia o seguinte: ele é americano, ele Eu dizia, sei. nós vamos perder essa guerra. Nós vamos Claro, perder, que não. nós vamos perder Claro. a guerra porque a China é um país com 1,4 bilhão de habitantes, agora, com uma história de enfrentar sofrimentos e um povo que tem uma capacidade de sofrer e persistir histórica. E lembrava, inclusive, o que aconteceu na época da Revolução Cultural, quando milhões de chineses morreram de fome com aquelas ideias malucas do Mao Tse-tung na época, uma convulsão imensa, da qual a China saiu fortalecida, porque foi depois dali que a China fez as reformas que precisava fazer. É um país politicamente comunista, mas economicamente aberto ao mundo, e a China hoje é uma potência. E o Thomas Friedman diz o seguinte: o problema não é dizer que não pode, que tem que pagar
140% de tarifas sobre os produtos chineses para que, em vez de serem feitos lá, esses produtos sejam feitos nos Estados Unidos. E, como as vezes, não há nos Estados Unidos o número, por exemplo, em área de tecnologia, o número de especialistas necessários para esta produção astronômica que a China hoje é capaz de. Nos Estados Unidos não há técnicos em número suficiente para fazer o que os chineses fazem hoje. Nós vamos. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa só. Deixa eu cortar esse baralho aí um minutinho. É o seguinte, entre outras coisas, outro dia deram esse exemplo, só para você ter uma ideia. Os melhores travesseiros feitos nos Estados Unidos, que tem uma marca que eu sei lá qual é feito com fibra de bambu que vem da China, que vai da China. E o dono desses travesseiros é o direitista amigo do Donald Trump. Que custa $100. E vai passar a custar, com essa guerra comercial, mais de $200. Quer dizer, é um tiro no pé que esse idiota desse presidente está dando, porra, porque não é possível os Estados Unidos competir com a China por tudo isso que você disse e mais o que você ainda não disse. Pode continuar dizendo. Não, o tema é esse. Então, ele dizia, nós estamos entrando numa guerra para a qual nós não estamos preparados. Claro que não, porra. Claro que não. Não, e ele é tão idiota que, ao invés de ele procurar se emparcerar com a Europa, que está muito próxima dos Estados Unidos, não é? Porque os Estados Unidos nasceram na Europa, não, ele também colocou a Europa do lado de lá. E aí chegam os chineses lá com aquele seu espírito de sedução permanente e já vão fazer uma reunião aí com a União Europeia aí para tratar de acordos e tratados. Isso me lembra outra coisa que nós falamos outro dia. Eu já tenho abordado isso diversas vezes. A força comercial dos Estados Unidos está no fato de que, depois da Segunda Guerra Mundial, a Conferência de Bretton Woods tornou o dólar a moeda de conversão universal. Então, todo mundo precisa ter dólar, todo mundo precisa depositar dólar no Tesouro Americano, o Tesouro Americano vai lá e confisca os dólares desse país, daquele país, e etc., e impõe políticas restritivas, chega até a tirar os dólares que esses países têm investidos lá, como já aconteceu. Essa é a força do dólar. Então, aí vem o seguinte, eu não sei exatamente o que está se passando, mas você sabe que o BRICS, que vem a ser basicamente o Brasil, a China, a África do Sul, a Índia e a Rússia. A Índia, eram os sócios originários, hoje já veio se expandindo. Já tem uma outra prateleira aí. Emirados Árabes Unidos já fazem parte do BRICS, que é uma coisa que, por si só, já é um sinal de alerta. E a Arábia Saudita foi convidada, ainda não aceitou, mas está perto de aceitar o convite para fazer parte do BRICS. E o que dava também a força ao dólar era o petrodólar, porque o dólar era garantido pelo fato de que era a moeda adotada pela Arábia Saudita para fazer as suas vendas de petróleo no mundo inteiro. Então, a partir do momento que a Arábia Saudita aceitar entrar para o BRICS e o BRICS realmente criar uma moeda alternativa para o dólar, isso aí vai ser um tiro, não digo fatal, mas um tiro seríssimo na economia dos Estados Unidos. E esse maluco do Donald Trump está levando o país para isso, para esse tipo de confronto. Não precisava, mas é isso que ele está fazendo. Está levando os Estados Unidos para um tipo de confronto com o resto do mundo. Uma coisa muito sintomática, eu estava lendo hoje também na imprensa internacional, está caindo enormemente, sabe o quê? O número de turistas que vão para os Estados Unidos. As pessoas não querem mais ir para os Estados Unidos, inclusive porque ninguém sabe o que vai acontecer. Teve o caso daquela professora e também de um outro professor que chegaram em Nova York e foram presos e deportados. Foram presos no aeroporto. Foram presos no aeroporto. Você não sabe o que vai acontecer. Então, hoje, outra coisa que está acontecendo no mundo inteiro é isso: as pessoas estão se afastando não apenas dos produtos americanos, mas até de uma coisa muito importante para os Estados Unidos, que é o turismo. Basta dizer o Disney World e outras coisas aí. Todo mundo quer ir para o Disney World, toda garotada. Agora, hoje, a pessoa fala, não vamos para o Disney World, não vamos visitar Nova York. É o que está sendo... É isto que este maluco
que se instalou no governo dos Estados Unidos está levando o país e o mundo. Olha aqui, eu estou aqui controlando o nosso tempo, temos 1 minuto e 15 segundos ainda para Então, falar. deixa eu te dizer que eu me lembrei agora que vai haver uma reunião aí lá em Pequim, que a É. China convidou os países latino-americanos. Uma reunião dessa sigla aí que reúne os países latino-americanos, que eu não sei exatamente como é o nome dessa sigla, Não era o CELAC, Mercosul? No meu tempo era o CELAC. Mercosul. Não, não, Mercosul é uma titiquinha, é uma coisinha que reúne 3 ou 4 países aqui na É. América do Sul. É na Ah, América sim, você está falando Latina. dos países Na latino-americanos, América certo? Latina Ah, toda foi convidada para participar de uma é, reunião com a China lá em Pequim, agora, em maio, se não me engano, ou final de abril. é. É só para mostrar a você que a China está se mexendo para ganhar a simpatia do resto do mundo, para poder se situar aí diante dessa porra louquice aí do Trump. Agora, o que me admira nisso tudo é que esses capitalistas americanos, bilionários, trilionários, quadrilionários, seja lá o que for, ninguém se mexe para tentar segurar essa insanidade do Trump, porra. Quem tem Bom, que se mexer é a agora universidade. a É Universidade a de Harvard, universidade que tem que se estou aqui mexer. Pois torcendo é. por Harvard, vamos ver o que vai acontecer. Ficamos aqui até a semana que vem, não mais. Valeu, querido. Um bom fim Próxima de semana para sexta-feira estaremos de você. volta. Como é que tá a Dona? Tá A bem? A dor está Dona tá... ótima, melhorou. Ela teve um problema de hemorragia nasal, mas já melhorou, graças a Deus. Tudo bem. Valeu, Espero que maravilha. a Dá um Marta também beijo nela esteja aí. bem. Tá, Tá bom. Tchau, tchau, querido. até a próxima sexta. Tchau. Até lá.